Lucas 2, de 8 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Palavras do Senhor. Queridos irmãos, parece que janeiro foi ontem, não é verdade? Pressão minha ou mais uma vez o ano voou? E mais depressa, como de costume. Já estamos em dezembro, meus irmãos. 10 de dezembro de 2024. Em exatamente 15 dias, dia 25, nós estaremos celebrando o Natal, estaremos celebrando o nascimento do Senhor. Se você não é uma daquelas pessoas que deixa tudo para a última hora, eu creio que você já começou a planejar o seu Natal. Esse planejamento, meus irmãos, normalmente ele envolve coisas do tipo onde eu vou passar o Natal, ou quem eu vou convidar, né, se o Natal for ser na minha casa, que comidas eu vou fazer, ou que eu vou pedir para trazer, de preferência nada com uva passa, amém? Todo mundo gosta de uva passa? Misericórdia, irmãos. Achei que eu ia ter apoio nessa. A gente pensa no nosso planejamento para quem e quais presentes a gente vai comprar, não é verdade? Eu estava assistindo uma pregação do pastor Jeremias Pereira esses dias, e ele estava dando um conselho de púlpito, dizendo para os irmãos: não gaste dinheiro que você não tem. Se você não tem dinheiro, se você está com dificuldade financeira, não compre presente para ninguém. É melhor entrar em 2025 com a conta no azul do que entrar com a conta vermelha para agradar os outros. E às vezes vão reclamar do presente que você deu. Mas enfim, para você que tem dinheiro, para você que está com a conta recheada no final desse ano, né, com 13º, é um momento para você planejar também. Para quem e qual presente você vai comprar. É um momento para você decidir que roupa que você vai usar, né? Especialmente as mulheres começam a pensar no look aí com muita antecedência, né? Talvez você esteja precisando comprar uma roupa para o Natal, está tentando convencer o seu marido, né? Ou se você trabalha, você vai lá com o seu cartão e compra a sua roupa. É nesse momento que a gente começa a organizar também o sorteio do amigo secreto, né? Quem aqui está em algum amigo secreto esse fim de ano? 2, 3, isso aí, meus irmãos. Eu também não estou em nenhum, viu? Vou participar do Amigo Chocolate sábado aqui com os jovens e adolescentes. A coisa está feia, irmãos, né? Amigo secreto a gente está entrando, né? Enfim, esse é o momento para você também poder tomar providências quanto a isso e uma série de outras coisas que envolve essa data. Normalmente, o fato é que nesse planejamento, nós consideramos coisas que são tradicionais para nós, não é verdade? Coisas que nós estamos acostumados, faz parte da nossa história, da história da nossa família, e que não podem faltar de forma alguma, senão o nosso Natal vai ser incompleto, não vai ser tão bom. Hoje, à luz desse texto que a gente acabou de ler,
eu quero compartilhar muito brevemente com você 3 coisas que estavam presentes na primeira noite de Natal e 3 coisas que não podem ficar de fora, não só do nosso Natal esse ano, mas de todos os natais que nós ainda temos pela frente na nossa vida. E a primeira coisa que não pode faltar, para você marcar aí na sua lista de planejamento, aliás, eu já coloquei na minha lista aqui, você pode observar, é a alegria. A alegria não pode faltar no Natal. No texto que a gente leu, meus irmãos, quando o anjo fala com aqueles pastores que guardavam os seus rebanhos nos campos, ele diz que lhes trazia boa nova de grande alegria. Não era pouca alegria, não. Era muita alegria. E essa boa nova era o nascimento do Salvador. Se a gente for parar para pensar, há muitos motivos para o Natal ser um momento de alegria. A gente ganha presente, a gente fica com a família, às vezes vê parentes, amigos que a gente não viu ao longo do ano. A gente come bem, né? Alguém aqui está ansioso pela ceia de Natal? Eu estou, meus irmãos, eu amo ceia de Natal. E o bom é que você come ela a semana toda, né? Sobra, você leva marmita, 2 semanas comendo farofa, arroz com uva passa, no caso de vocês, pernil, peru e assim por diante. O fato é que Natal é para ser sim um momento de alegria. Mas quando nós olhamos para o Natal no seu sentido mais puro, no seu sentido mais pleno, eu entendo que ele deve fazer nascer em nós uma alegria sem igual. Porque o Natal é uma boa notícia que parte do próprio Deus para a nossa vida. E as boas notícias da parte do Senhor sempre são os melhores motivos que nós temos para nos alegrar. E aqueles pastores aquela noite sentiram essa alegria, meus irmãos. Como eu falei há pouco, o próprio anjo, para dar um ar de suspense, né, por mais que ele já quebrou esse ar de suspense rápido, fala para eles que contaria uma boa notícia e já adianta que eles ficariam muito alegres por causa disso. E a notícia que o anjo traz nas palavras dele é: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa, meus irmãos, sem dúvida alguma foi a melhor notícia que aquele grupo de pastores recebeu em toda a vida deles. Como judeus que eles certamente eram, assim como todo o povo de Israel, eles estavam aguardando a chegada do Messias, estavam aguardando a chegada do Salvador, que havia sido prometido por Deus através de muitas profecias durante o Antigo Testamento. Aquele homem que traria libertação ao povo de Israel, aquele homem que restabeleceria o reino ao povo e os conduziria para sempre, em períodos de vitória, em períodos de paz e em períodos de prosperidade. E após muitos e muitos anos, após milênios, o anjo do Senhor aparece para aquele pequeno grupo de homens privilegiados naquela noite de Natal e fala para eles que o Messias havia nascido, que o Salvador finalmente estava entre eles. Se a gente for parar para pensar, nós, quando recebemos algo que a gente esperava ou a gente queria muito, normalmente a alegria toma conta do nosso coração. A gente fica exultante, a gente comemora, às vezes a gente grita, dá pulinhos, a gente conta, né, para as pessoas que nós amamos. Se é assim conosco, com coisas triviais, às vezes, como um emprego, uma viagem, um carro que a gente compra, alguma conquista que a gente tem, eu imagino a alegria que aqueles pastores sentiram ao ouvirem da boca do anjo de que o Salvador que eles tanto aguardavam havia chegado, que Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, estava na terra e estava entre eles. Portanto, na noite do primeiro Natal, meus irmãos, não faltou alegria, certamente não faltou felicidade. Diante disso, eu quero dizer para você, mesmo que nesse Natal não tenha presentes, mesmo que nesse Natal não tenha família reunida, mesmo que nesse Natal não tenha mesa farta como anos passados, não pode, de maneira alguma, faltar alegria no nosso Natal. Porque nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, de que nele, acima de tudo, nós estamos celebrando a vinda do nosso Salvador a esse mundo.
para nos livrar das trevas, para nos transportar para o reino do amor de Deus o Pai e para nos fazer filhos e filhas amadas do Senhor. Portanto, na noite do Natal, que esse sentimento de alegria transbordante, o mesmo que estava com aqueles pastores, possa estar no seu coração e no coração da sua família também. E como consequência da alegria, meus irmãos, a segunda coisa que não pode faltar no nosso Natal é o segundo item da lista? É o louvor. Eu vou ler de novo com você o verso 13, o verso 14 e o verso 20. Diz assim: E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E no versículo 20, lá no final do texto que a gente leu, diz assim: E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Meus irmãos, vejam que coisa mais maravilhosa. A grande alegria da vinda de Jesus, segundo o texto, não contagia apenas os homens, não contagia apenas os pastores, mas os próprios anjos, os próprios seres celestiais, diante da grandeza daquele fato, são tomados por esse mesmo sentimento. E o texto fala para nós que não foram nenhum nem 100, mas que havia uma multidão de outros anjos, como se fosse uma milícia, um exército celestial cantando hinos de louvor ao nosso Deus. Eu tenho certeza que em toda a história não houve um coral tão bonito como houve naquele dia, quando a milícia celestial, o exército dos anjos do Senhor, entoou louvores a Ele por causa da chegada de Jesus. E o texto ainda mostra para nós que após os pastores terem visitado Jesus e constatado que o anúncio do anjo era verdadeiro, eles saem para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E é muito interessante porque o Evangelho de Lucas, e ele é o único evangelho que faz isso, ele registra 4 cânticos ou poesias de louvor e adoração a Deus que foram feitas por causa do nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 1, do 46 a 55, nós encontramos um famoso hino, um famoso cântico, que é um cântico de Maria, que é conhecido como Magnificat. Lucas 1, 67 a 79, nós vemos uma profecia em forma de canto, em forma de poesia, feita por Zacarias, o pai de João Batista, aquele mesmo que eu preguei no último domingo. O cântico de Zacarias, ele é conhecido como Benedictus. E dando um spoiler para você, dia 22, no Culto das Luzes, eu vou pregar sobre esse texto, eu vou pregar sobre esse cântico de Zacarias. E em Lucas 2, do 28 a 32, por fim, nós encontramos o cântico que o já idoso Simeão fez a Deus quando ele pegou no colo o menino Jesus, quando ele foi com seus pais no templo para ser circuncidado. Portanto, tudo isso mostra para nós, meus irmãos, que Natal é tempo de louvor. Natal é tempo de muito louvor. E é justamente por isso que nessa época nós organizamos cantatas, de todos os tipos que a gente conseguir fazer. É por isso que nessa época a gente canta tanto. É por isso que nessa época a gente repete os hinos tradicionais que a gente canta há 50 anos, como fizemos daqui a pouco, cantando Glória a Deus nas alturas. Tem gente que já está enjoado desse hino, mas todo Natal nós vamos cantar, porque o Senhor merece, meus irmãos, cada um dos nossos louvores. Mesmo louvando, mesmo cantando muito, eu creio que nem todos os hinos do CTP, nem todos os hinos compostos até o dia de hoje seriam suficientes para exaltar e para engrandecer o nome do Senhor por ter enviado o Salvador um dia a nós. Por isso, o meu conselho prático para você nesse Natal é o seguinte: coloque hinos na liturgia da sua ceia de Natal. Deu para entender o que eu quero dizer? Coloque hinos na sua liturgia da ceia de Natal. Se você me permite compartilhar uma experiência pessoal, uma das experiências mais marcantes para mim, meus irmãos, especialmente quando a minha avó paterna estava viva, foi dirigir os cultos de Natal da minha família. Desde o dia que eu entrei no seminário, todo ano a minha avó me ligava, alguns dias antes do Natal, e falava: filho, prepara uma palavra.
E aí eu já sabia o que ela queria. Ela queria que eu fizesse um culto completo, com palavra, com louvor, com oração, com bênção, com tudo o que tinha direito. E o interessante, meus irmãos, é parar para pensar que, pelo menos por uma noite, em um ano inteiro, a minha família se tornava a minha igreja. A minha família que eu cresci se tornava a minha congregação. E nós então líamos a palavra, nós cantávamos, nós encenávamos as histórias do Natal, e com tudo isso, juntos naquela noite, nós glorificávamos ao Senhor pelo nascimento de Jesus. E sabe o que é o mais interessante? Nem todo mundo na minha família era crente. Nem todo mundo na minha família era convertido. Mas naquela noite, meus irmãos, eles tinham o gostinho do que era ser igreja do Senhor. Naquela noite eles tinham o gostinho, o sabor das boas novas do Evangelho. Portanto, meu conselho prático para você, independente onde você vai passar o Natal, é: planeje um momento de louvor com a sua família. Peça licença para ler um dos relatos do Evangelho. Peça licença para cantar um hino. Peça licença para fazer uma oração. Esse será o seu testemunho. Esse será uma forma de você dizer para a sua família que Cristo é o motivo de vocês estarem reunidos ali naquela noite. Amém? Por fim, meus irmãos, a terceira coisa que não pode faltar no nosso Natal é a... Vamos ler forte, meus irmãos? Eu coloquei uma cola aqui para vocês. Terceira coisa que não pode faltar no nosso Natal é a esperança. Meus irmãos, assim como o primeiro Natal foi uma noite onde a promessa se cumpriu e a esperança naquele povo foi reavivada, nos dias de hoje, o Natal também continua reavivando a esperança do meu e do seu coração. Eu sei que eu já falei isso nas minhas últimas pregações, eu não quero ser monotemático, mas quando nós falamos, meus irmãos, sobre a esperança, eu preciso dizer de novo para você, de que o Natal é e sempre será o sinal mais poderoso que temos de que as promessas de Deus sobre nós nunca falham e jamais falharão. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, para as profecias que falam acerca do Messias, é simplesmente fascinante nós observarmos como todas elas, nos mínimos detalhes, se cumprem na chegada de Jesus a esse mundo. O seu nome, a cidade onde ele nasceria, a sua descendência, o fato da sua mãe ser uma virgem, tudo se cumpre exatamente como o Senhor prometera. A esperança, meus irmãos, deve estar presente no nosso Natal, pois ele é a prova mais cabal, a prova mais certa, a prova mais concreta que nós temos de que o nosso Deus não falha e que tudo que ele promete na sua palavra sobre mim e sobre você vai se cumprir um dia nas nossas vidas. Você crê nisso? Amém? No meio evangélico, tem uma frase que eu acho terrível, não sei se você gosta, ela virou um jargão. Essa frase é: o melhor de Deus ainda está por vir. Já ouviu essa frase alguma vez? O melhor de Deus ainda está por vir. Eu discordo dessa frase, meus irmãos. Sabe por que eu discordo? Porque o melhor de Deus para a nossa vida já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo, pois o Senhor é a nossa esperança de salvação, nossa esperança de vida eterna, nossa esperança de redenção, nossa esperança de termos vida e vida em abundância ainda nesse mundo enquanto nós estamos aqui. Não caia nessa balela de que o melhor de Deus para a sua vida está por vir. Quem fala isso está falando sobre dinheiro, está falando sobre emprego, está falando sobre relacionamento, está falando sobre problemas familiares. Deus pode te abençoar nessas áreas? Deus pode, mas tenha plena certeza, o melhor de Deus para a nossa vida já veio, o melhor de Deus é Jesus Cristo, meus irmãos. E esse Cristo, que é o melhor de Deus para nós, ele caminha ao nosso lado, ele é o nosso melhor amigo, e ele nos prometeu lá no texto da grande comissão de Mateus 28, que ele estaria ao nosso lado até a consumação dos tempos.
Em João capítulo 10, o Senhor promete que cuidaria de nós como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Nesse mesmo texto ele disse que nós estamos nas mãos dele e que de modo algum ele nos lançaria fora. Aquele, meus irmãos, que não falhou no Natal, certamente não falhará hoje, não falhará amanhã e não falhará em nenhum outro momento da nossa vida. Portanto, nesse Natal, lembre-se de que Cristo é a sua esperança viva, esperança que não morre, esperança que não se apaga. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que quando nós esperamos por aquilo que Deus prometeu, não existe possibilidade de não acontecer. Não existe possibilidade de não dar certo. Se a noite desse Natal de 2024 não for tão feliz para você, talvez pelas circunstâncias que você esteja enfrentando na sua vida, lembre o seu coração, lembre a sua alma de que no Senhor há esperança. Amém? No Senhor sempre há esperança. O apóstolo Paulo, em Romanos 15:13, nos fala assim. Eu vou pedir para o Gui projetar para nós e manter esse texto em tela, por gentileza, Gui. Romanos 15:13. Vamos ler juntos? E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vou ler mais uma vez, apenas ouça agora. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos. Rico de dinheiro? Rico de bens? Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu oro para que nesse Natal, o Deus da esperança encha cada um de vocês de alegria e de paz, mediante a fé que vocês têm no Senhor. Eu oro para que no poder do Espírito Santo, você seja rico na esperança que vem do Senhor. Emanuel, o Deus da esperança, está conosco. Portanto, tenham bom ânimo, confiem, descansem no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos.